Vê algumas semelhanças entre a forma de atuação do sindicato dos sindicatos dos estivadores com esta recente dos caministas de matérias perigosas? Não vejo nenhuma relação. Não vejo nenhuma Na relação. forma como se organizam, de forma um bocadinho independente das centrais sindicais? Não, sempre foram. Os sindicatos ligados à estiva sempre, nunca estiveram filiados, tanto quanto eu me lembro, enfim, nas minhas memórias de 20 anos, uh, ou 30 anos de setor, não me lembro dos sindicatos ligados à estiva estarem filiados nas centrais sindicais. Exato. Aliás, como é muito típico também no setor, por exemplo, do ferroviário, enfim, que existe... E agora nos caministas. Por isso eu agora lhe perguntava sobre isso. Mas aquilo que eu gostaria de dizer é que, tirando uma ou outra exceção em que houve uma extremização de comportamentos, nunca as greves foram desproporcionais ao que estava em causa e estava a ser discutido. Isto é... Acha que este é o caso dos caministas agora? Porventura. Está a ser desproporcional. Eu não gostaria de dar uma opinião definitiva sobre isso, até porque eu julgo que as pessoas só podem dar, principalmente os ministros, só podem dar opinião sobre os assuntos, só devem dar opinião sobre os assuntos que acompanham diretamente e, portanto, pode haver algumas questões que eu não estou por dentro. Agora, evidentemente que nós temos na perspectiva de ter uma greve que pode parar o país, que pode prejudicar gravemente alguns setores económicos e, portanto, não sei que se será proporcional. Enfim, mas, como digo, não conheço o dossiê a fundo para que possa avaliar se é proporcional ou não é proporcional. Este governo tem apoiado, assim como fizemos, com a mesma coisa que fizemos para os estivadores, tem apoiado, tem tudo feito para que exista a resolução deste conflito. Porque é um conflito que é muito gravoso, em que se estima que os seus impactos sejam muito gravosos, e por isso que seria muito bom que todos reponderassem as suas posições, quer os trabalhadores, quer os empregadores, por forma a que não sujeitar nem o país, nem os portugueses a este género de efeitos que se estimam que, de facto, sejam gravíssimos. Eu julgo que nós os portugueses somos pessoas com bom senso, e ainda não, eu sou uma pessoa de fé e, portanto, tenho muita esperança que tenhamos a arte de ultrapassar este conflito antes dele acontecer. A Ana Paula Vitorino e o ministro Eduardo Cabrita constituem um dos casos familiares, de relações familiares neste governo. É verdade. Algumas das maiores empresas, nós somos na área de economia, proíbem relações familiares no mesmo departamento ou no próprio Conselho de Administração. Sim. Este tipo de regras devia existir também no governo, ou não? Olha, é assim, eu vou... Não fazem sentido no governo, o Conselho de Ministros é o board, digamos assim, é o Conselho de Administração de uma grandíssima empresa. Saber qual de nós os dois é que queriam despedir, não é? Enfim, eu gostava de saber se chegar a esse ponto no próximo governo, qual dos dois é que fica? Se chegar a esse ponto, eu não quererei fazer parte de um governo em que discrimina as pessoas dessa natureza, dessa maneira. Eu e o Eduardo temos carreiras completamente distintas, autónomas, que construímos ao longo de uma vida, e eu tenho muita pena só de ter partilhado metade da minha vida com o Eduardo, mas que só começou, enfim, há relativamente, há pouco mais, há uma década e meia. E, portanto, até aí eu construí a minha vida sem o Eduardo. Tenho muita pena, porque eu gostava de ter de facto, ter há mais anos esta minha relação de amor e de estabilidade com o Eduardo. Agora, é assim, quem nos conhece não confunde os nossos percursos políticos nem profissionais. E quem não nos conhece nem imagina que só passaram a saber que nós vivíamos um com o outro depois de começarem a sair as notícias. E porquê? Porque nós sempre mantivemos uma independência muito grande. Eu estou convencida que o Eduardo não é ministro por ser meu marido. Não era isso que eu estava a perguntar. Eu estava a perguntar se não passa pela cabeça de nenhum dos outros ministros, quando a ministra do Mar vota uma questão relacionada com a administração interna, que não há uma pontinha de lealdade lá a influenciar aquele voto. Eu presumo que alguém possa colocar... Alguém diga logo assim, pelo menos um dos votos, o ministro Eduardo Cabrita vai contar. Não é assim, que as votações não são feitas assim. E, além disso, isso também é não nos conhecerem, porque quer eu, quer o Eduardo, temos... A maior crítica do Eduardo sou eu.
isso e faço porque gosto dele. Aliás, eu acho que a obrigação que nós temos relativamente aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos nossos colegas é sermos críticos, não é dar palmadinhas nas costas, não dizer assim, pá, és fantástico. O que é que lhe disse nesse caso das golas inflamáveis? E eu perguntei se tinha assim, alguma avaliação técnica relativamente a essa matéria e ele disse que já tinha pedido. E que isso estava no programa de concurso e depois pediu e de facto uma das coisas que o professor Xavier Viegas, como é que se chama, o professor de Coimbra, houve Fez uma série de testes em relação às golas. Testes, e também se nós olharmos bem para as imagens que passam, ou seja, se puser, seja de algodão, seja aquilo que for, se puser um isqueiro, puseres esticar o paninho e puser um isqueiro por baixo, ela queima. A verdadeira questão das golas, elas são inflamáveis não pelo material e não pela... São inflamáveis pela forma como foi adjudicado, pelo preço que foi pago, pela forma... Isso eu não sei. Eu só lhe estava a perguntar se nesses momentos de, não digo de autocrítica, mas de crítica do companheiro, não lhe terá dito, olha, isto foi mal gerido. Eduardo, geriste isto mal. O Eduardo, que tal e qual como espero que todos os outros colegas, que, enfim, que aquilo que façam seja do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, bem construído, e até agora não tenho razão nenhuma para achar que quer o Eduardo, quer os outros colegas tenham praticado atos ilegais ou pouco pensados, ou pouco refletidos. Eu acho que nós todos devemos exercer a crítica, mas também nós todos devemos ter a humildade de ouvir as justificações. E as justificações que o Eduardo foi dando como colega do governo e como pessoa com que eu partilho a minha vida, foram sempre suficientes para eu achar que as decisões tivessem sido... Mas é precisamente aí que eu entro. Acho que se não tivesse uma relação de 15 anos, teria a mesma visão perante as explicações de um colega de governo no Conselho de Ministros do que teve desta vez. Eu sei que é difícil a pessoa estar a pôr esse cenário hipotético. Não acha que essa relação comum faz com que a pessoa desculpe muito mais, seja muito menos crítico? Deixa-me brincar um bocadinho. O Eduardo... Já não temos muito tempo, mas pode brincar. O Eduardo tem com o António uma relação mais longa do que aquela que eu tenho com ambos. Com António Costa. Certo. Eu assumi que era esse. Assim como eu tenho uma relação, por exemplo, com o João Pedro Matos Fernandes mais longa do que aquela que eu tenho com... Até dos tempos da universidade. Exatamente. Portanto, conhecemos há muitos anos, somos amigos há muitos anos, quase há 30 anos que somos amigos. E, portanto, existem cumplicidades que muitas vezes facilitam as coisas. E, portanto, eu considero que tenho uma experiência própria, um percurso de vida próprio, tenho uma capacidade própria e, portanto, não considero que não tenho que ser prejudicada porque o Eduardo também a tem. Aliás, como também considero que o Eduardo não tem que ser discriminado porque vive com alguém que tem uma capacidade política e profissional idêntica à dele.